Olá, que prazer estarmos juntos outra vez. 102% das pessoas querem ter dinheiro, né? E dinheiro é bom ter, dinheiro é bom gastar. Mas para ter dinheiro é preciso saber economizar. Principalmente se você está empreendendo, desenvolvendo alguma ideia, implantando algum negócio. Como fazer isso ser rentável? Como fazer com que o seu esforço, a sua dedicação se transforme em dinheiro e numa vida melhor para você? Eu sei que não é fácil, mas é possível porque milhões conseguiram isso. É preciso apenas ter dedicação, ter empenho e ter conceitos saudáveis de como tocar um negócio. Assuntos do Pode Tudo de hoje. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Nós vamos falar sobre um livro que está sendo lançado, Inteligência Financeira Aplicada aos Pequenos Empreendedores. Quem escreveu este livro é o economista Edberto Gomes, que está comigo aqui para contar sobre como é que você, pequeno empreendedor, pode se transformar num grande empreendedor. Prazer te receber aqui, Edberto. O prazer é meu, Cassinha. Uma satisfação enorme estar aqui com alguém que é tão importante na comunicação do Estado e do nível nacional também. É uma alegria, né? Que legal. Nós vamos falar aqui desses... Eu falo que ganhar dinheiro é bom, todo mundo quer ter muito dinheiro, porque tem muitos sonhos, né? E um sonho comum de todo mundo, eu quero é viajar. Se eu tiver dinheiro, eu vou viajar. Tá bom, mas antes de viajar, é preciso que você fique onde está, empreendendo naquilo que imagina que pode ser o seu futuro. Só que muita gente resolve entrar numa aventura dessa, usando as poucas economias, sem uma preparação. Isso, a pessoa, geralmente, ela costuma se guiar às cegas, né? Ela voa sem nenhum tipo de auxílio. Então, toda vez que alguém resolve dar esse primeiro passo, que é um passo arriscado, né, que é o passo de empreender, ela tem que estar bem ciente do que ela está fazendo, ela tem que estar pensando exatamente onde é que ela vai colocar o pé, porque senão vai desandar. Aquela situação que a pessoa pensa que ela está conseguindo fazer o melhor para si, pode virar o maior pesadelo da vida dela e afundar ela ainda mais se ela não fizer bem. Você também é consultor. Dá para ver se a pessoa tem jeito para negócio ou todo mundo tem jeito desde que aprenda? Então, todo mundo tem jeito desde que aprenda. Porém, alguns vão aprender mais fácil e outros vão apanhar um pouquinho nesse processo aí. A pessoa, ela precisa ter muita mente aberta, ela precisa ter uma vontade de ter o conhecimento e aplicar aquele conhecimento. A pessoa, e do jeito que ela acha que dá no rumo, ela acaba se metendo os pés pelas mãos. Aí o que acontece? Tem um termo que eu criei e coloquei... Criei não, né? Eu dei aquela estudada a respeito e trouxe para o livro. Né? Que assim, é a gestão intuitiva de desassistida, que é o que o pessoal chama de achismo. É como se fosse o achismo. Eu peguei, converti num nome bonito do achismo aí, para poder trazer um conceito teórico, certo, por trás disso aí. Porque o que acontece? Aonde a inteligência financeira bate é justamente aonde a inteligência emocional peca. Então, a pessoa que consegue lidar bem com a pressão, ela consegue sair bem dentro da sua empresa. Que acaba que não é só pressão o tempo inteiro. Um exemplo, tem as etapas de desenvolvimento da empresa. Primeiro a gente começa, eu vou pegar até minha colinha aqui, que eu trouxe aqui. A gente faz essa análise dentro de cada uma das empresas. Quando é muito iniciante, seguindo esses passos aqui. Primeiro é a fase da sobrevivência. É a partir do momento que, assim, deu aquela ideia. Não, eu quero ter uma empresa, eu quero empreender, eu quero parar de trabalhar para alguém. Esse é a primeira pensamento que vem na cabeça. Então, isso aí é muito movido na emoção, é muito movido no sentimento, é muito movido na paixão que a pessoa tá por aquele novo negócio que está nascendo ali. A pessoa está louca para poder ver expandindo. Ele quer vender, se for uma casa de vender, se for algum serviço, ele quer atender todo mundo, quer correr. A pessoa quer rodar mercado. Isso aí é a fagulha inicial para poder começar a fazer todo o processo, né? Depois, chega a fase da organização.
né? Primeiro a sobrevivência, nasceu a empresa. Aí depois é a organização. O empreendedor ele começa a ver que não é só ir no impulso que vai funcionar. Ele toma ali seu primeiro calote, ele tem o primeiro atraso de um fornecedor, ele tem a primeira negociação, 2, 3 negociações que não saem do jeito que ele esperava e não entra tanto dinheiro quanto ele esperava. Ele começa a ter esses pequenos problemas, que é coisa normal que acontece com todo mundo. Mas ele entra no fator de que se ele não abrir o olho, ele quebra antes de passar o calor do momento. Então, assim, essa fase de organização é quando ela começa a trilhar o caminho para poder seguir mais para frente. Então, ele vai começar a ter um controle de caixa um pouco melhor. Ele vai começar a fazer contrato com todos os clientes para evitar calote. Ele vai fazer contrato com o fornecedor também. Ele vai ter um pouco mais de atenção. Na hora de fechar, vai ver que não é fechar a qualquer custo, que é importante, porque assim, o perder cliente é tão importante quanto ganhar cliente. O perder cliente que eu falo não é aquele que não deu certo a negociação, o que sai de forma não quero te atender. Chega, às vezes a pessoa ela vai identificar, nossa, isso aqui vai me dar uma dor de cabeça, às vezes é melhor deixar passar esse cliente, outros aparecerão e vamos focar nos que importam, né? Ele vai fazer esse tipo de organização dentro de casa. É natural de acontecer. Porém, quando não acontece, a incidência de empresa que quebra é enorme. Começa e dura um ano e meio mais ou menos, não consegue se firmar, né? Depois a gente chega na fase da estruturação. Depois da organização, a gente vem a estruturação. A estruturação é quando não é mais suficiente a pessoa sozinha. Aquela empresa que o pessoal fala, não serve mais. Nossa, eu estou vendendo tanto, ou então eu estou tendo tanto problema para arrumar minhas contas aqui que eu não consigo fazer sozinho. Sim, mas aí aumenta custo, né? Aumenta custo. Aumenta o custo. Que aí ele tem que fazer uma gestão melhor desse custo aí. Ele tem que olhar para a despesa dele, ele tem que olhar para o tipo de dinheiro que está fazendo e tem que organizar. Fatores que atrapalham, nesse caso. Misturar finança pessoal com finança da empresa. Uma conta só. Uma conta bancária só. Uma conta só, ou então ficar tirando da conta da empresa toda hora e jogando para a conta pessoal, ou tirando da conta pessoal e jogando para a empresa para cobrir alguma coisa. O empreendedor ele tem que entender que ele tem o dinheiro da empresa e ele tem o dinheiro dele. Que é o salário dele. Ele é duas pessoas. Ele é a pessoa PJ e a pessoa CPF. Então ele não pode, em hipótese alguma, misturar. E é o que mais acontece. É o que mais tem. A gente vê empresa grande, empresa enorme, que o dono ainda tem essa mentalidade. Não, se o dinheiro é da empresa, o dinheiro é meu. Ah, mas aí como que você vai fazer? Como que você vai lidar com isso? Você vai olhar aquele tanto de dinheiro que está entrando, vamos colocar um exemplo como se fosse positivo, né? Está entrando esse tanto de dinheiro e não é meu? Eu não posso trocar meu carro aqui agora? Eu não posso reformar minha casa? Não, não pode. Você tem que pegar do seu Prolabore. Que aí o Prolabore é o que ele define para ser a retirada mensal. Não é retirada de lucros. Retirada de lucros a gente só faz no final do exercício. Assim, de forma saudável, né? Escolhe o Prolabore que vai ser o salário do dono. Ele pode escolher o valor que ele quiser. Ele pode escolher ali, sei lá, um salário mínimo, 10 mil, 50 mil. Desde que a empresa consiga bancar. E aquela coisa assim, a empresa não conseguiu bancar. Tipo, quem tem que arcar é ele. A empresa bancou e passou, sobrou mais dinheiro, o dinheiro é da empresa. Tem isso também. Existe esse sacrifício. Às vezes o cara segura um pouco ali, faz a retirada dele, mas deixa a empresa tocar sozinha. Ela vai apertar as pernas, mas não pode ter essa vaidade de pensar que tudo ali é meu. Antes que você continue com os passos da implantação de uma empresa, eu conheço, já tive a oportunidade de trabalhar, de ver pessoas que até o cartão de crédito pessoal era pago pela empresa. Sim, tem demais, isso acontece muito. Eu vendo empresa grande, a última agora, que é completamente atrelado uma coisa com a outra. É 100% misturado. Então, assim, a gente acaba não vendo isso. O empreendedor ele acaba não vendo isso de maus olhos, porque acaba que ele está se favorecendo. Ele está indo bem. Mas, na medida que o pessoal dele está indo bem, ele pode acabar prejudicando o próprio negócio dele. Ele pode ser o causador da própria queda. Então, assim, tem que ser muito atento com isso, né? E outra coisa que o pessoal fala também eu gosto muito de bater nessa tecla da pessoa que age por impulso, que age por paixão, vamos dizer assim,
Porque é nessa que a pessoa mistura as finanças, coloca parente dentro da empresa. É ruim trabalhar com parente? Não, não é. Se for uma pessoa que veio para somar, isso é ótimo. Mas você coloca alguém, não, colocar o fulano porque é meu primo, eu gosto muito dele. É minha esposa, então ela que tem que cuidar dessa parte aqui. Então, tem uma frase atribuída ao Roberto Marinho, que você nunca contrate ninguém que você não possa demitir. Justamente. Entendeu? Aí depois você cria aquele climão dentro de casa quando você resolve mandar o parente embora ali. Não pode. Assim, se for uma pessoa capacitada, se for uma pessoa que tem gabarito, se for uma pessoa que vai engrandecer a sua empresa, ótimo, perfeito, e é melhor ainda que você tenha proximidade. Porém, tem que ser muito bem pensado. Porque uma hora ou outra essa pessoa vai receber uma proposta melhor, vai querer ir para outro lugar, ou então vocês vão desentender por algum motivo, vai ter que desligar e pensa o clima que fica. Depois da estruturação, ele começa a crescer, ele pensa em crescimento. Como Isso, é que é? Na verdade, não. Antes do crescimento vem a consolidação. Que é quando ele colocou o pessoal lá dentro. Precisei de contratar funcionário, vou precisar de contratar um gerente de vendas, vou precisar de contratar alguém para cuidar do RH, vou contratar uma contabilidade mais robusta. Assim, contabilidade. Nisso a gente volta um pouco atrás, tem que falar bem dos parceiros também, né? Porque toda empresa deveria ser obrigatório ela começar com o auxílio de um contador. Entende? Eu não sou contador, então na minha empresa eu tenho contador que me atende, então assim, é importantíssimo. Não pode achar, não, eu dou conta de fazer tudo sozinho, eu vou entender do fiscal completamente lá. Não vai. O pessoal estuda muito, o pessoal sabe bem, então uma empresa de contabilidade bem profissional, elas já te evita de dar muito passo errado aí na frente. Né? Então a gente chega na fase da consolidação, que é a partir do momento que você começou a criar a sua equipe, e essa equipe vai se estruturando. O pessoal vai conseguindo entender como você quer trabalhar seu negócio e o empreendedor ele vai se afastando do operacional. Ele começa a deixar o pessoal rodar sozinho, dar autonomia para eles. É igual o passarinho quando está ensinando os filhotes a voar. Começa a deixar eles voar sozinho ali, delega algumas demandas, algumas obrigações. Por exemplo, o empresário ele tem que desapegar de querer estar no controle 100% de tudo. Ele tem que saber de tudo que acontece. Mas ele não precisa ter a última palavra em tudo debaixo dele, da empresa dele. Se ele tiver gente capacitada, gente de confiança, essas pessoas vão entender como que ele quer tocar o negócio, vão entender como funciona e vão conseguir tomar as decisões que vai chegar no resultado dele. Eu quero um resultado X para determinada situação. Ótimo. Você tem uma equipe ali que vai te atender da forma que você quer. Nisso que a gente chama de consolidação. Porque nessa parte que ele vai sair daquela estética de, não, eu sou o que faz tudo aqui, para poder passar para o pessoal. Porque nisso acontece que geralmente o empreendedor, ele perde noite de sono preocupado com a empresa. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. É bonito falar isso, é uma coisa legal falar isso, mas e na prática? Compensa o grande sonho daquela pessoa virar o maior pesadelo dela, tomar todo momento de vida, que não importa quanto dinheiro ele está ganhando, ele não consegue ter um tempo para poder gastar com a família. Entende? Nunca. E assim, a gente aprendeu, a gente saiu de um período de pandemia aí global, a gente viu a importância que é os nossos, os que estão próximos. Então tem tanta gente que se dedica tanto à empresa que ele se perde. A empresa engole o empreendedor e acaba tirando ele da própria vida, vamos dizer assim. Então, na consolidação, que acontece essa fissura. Que ele entende, eu sou dono de um negócio, eu não sou um negócio. Eu sou dono de um negócio. E nisso ele consegue desapegar e vai fazendo coisa melhor. Essa que é que a gente fala de consolidação. Depois que vem a expansão. Aí sim. Aí que é a parte que, assim, que eu acho que todo empreendedor devia sonhar em chegar. É a que eu sonho em chegar. Eu não cheguei nela ainda. Eu ainda estou nesse processo. Mas é chegar na fase de expansão. Eu já vi muita empresa expandir. Eu já participei de muito processo de empresa que estava crescendo, que estava se expandindo. E assim, quando dá tudo certo, é uma coisa impressionante de ver. Mas quando tem problemas nessa expansão, aí você começa a ver o tanto que é importante, o tanto que faz falta a inteligência financeira voltada para o negócio do pessoal. Por exemplo,
começou a crescer. Você tem funcionário, você tem muita gente, você tem um comercial muito robusto. Vamos pegar esse exemplo aqui. Você precisa fechar um negócio. O comercial precisa fechar um negócio enorme. Tipo assim, vai entrar aquele faturamento monstruoso. Porém, o marketing, ao mesmo tempo, está ali, ó, te demandando. Ó, a gente precisa que você, sei lá, grave um comercial, que precisa de fazer alguma divulgação aqui, que a gente tem que decidir as duas coisas ao mesmo tempo. Como que o pessoal vai fazer? Como que o empreendedor se coloca? Como que ele deveria se colocar? Entende? Ele tem ali, por um lado, alguém vem fechar esse negócio junto com a gente precisa fechar esse negócio aqui, precisa do seu aval, porque é muito robusto. E do outro lado, ó, aqui a gente precisa de fazer uma ação enorme, porque senão a gente não vai conseguir crescer. E se crescer, não vai atender o pessoal lá do outro lado. Aí como que ele faz nesse ponto? Aí que entra. Ele tem que conseguir, depois que ele já passou da consolidação, separar. Não, você faz isso, você faz isso. Tragam-me os resultados. Eu quero o resultado. Aí depois que o pessoal traz o resultado, ele analisa. Isso que é a maturidade empresarial, é ele entender que ele não precisa estar ali em cada centímetro, estar ali em cada minuto da operação dele, ele está de cima, ele está agarrado, porque ele entende que abaixo dele tem pessoa capacitada, tem um pessoal especialista naquilo que faz, que ele pode fechar o olho e deixar tocar. Ele só precisa cobrar o que ele quer depois. Edilberto, quem vende serviço ou quem vende produto é mais difícil empreender? Depende muito do ponto de vista. A gente tem que colocar nessa pauta a exclusividade. Qual que é o tipo de exclusividade do seu serviço ou qual que é o tipo de exclusividade do seu produto? Porque nem serviço nem produto não é difícil, mas a exclusividade é. Por exemplo, a gente pega ali, vamos voltar um tempo atrás e falar de um empreendimento bem pequeno. Aquele pessoal que resolve vender bolo de pote. Quem que não gosta de bolo de pote? Todo mundo gosta de bolo de pote. Então é uma coisa, é muito acessível, é um preço legal, é uma coisa que roda muito. Então, assim, isso é fácil de vender. Não estou falando que é aquele serviço mais lucrativo, mas é fácil de vender. O personal trainer. O personal trainer também, tipo assim, academia é o que mais tem. Você vira a esquina ali, tem 2, 3 academias. Então, o personal trainer, ele consegue vender bem o serviço dele também, que é um serviço mais amplo. Aí a gente pega uma consultoria focada, sei lá, em regulagem de máquina de... Que nem tem um pessoal que eu conheço que tem uma empresa de balanças, né, que é as balanças industriais. Tem alguém ali que vai mexer só na regulagem da balança. É muito específico. Eu já topei com o pessoal que mexe com calibragem de termômetro para câmara fria. Olha, tanto que é específico. Não é todo lugar que você vai achar uma câmara fria. É todo lugar que você precisa ter essa regulagem tão precisa de temperatura. Então, esse aí já é um serviço mais difícil de se vender. É um ramo muito específico. Produto. A gente pensa, nossa, mas produto é só achar um nicho, é só achar um público. Porém, tem produto, joia. A gente acha que joia é a coisa mais simples de vender. Pouquíssimas pessoas estão preparadas para poder comprar uma joia real muito específica. Bijuteria vende muito. Mas a joia mesmo, aquelas feitas à mão, aquilo lá é raríssimo. A gente quase não vê por aí. Grande joalheria de Goiânia não tem. Né? Então, já volta porque aquela pessoa que vende esse tipo de produto, por mais que ela tenha um retorno alto, ela vai ter uma dificuldade de achar um público específico, um público fiel ali. Então, assim, não é o serviço ou o produto que é mais difícil para empreender. É a exclusividade que você está trabalhando. Se for muito exclusivo, você consegue... Você tem um pouco mais de dificuldade. Até achar os primeiros clientes, até achar a primeira rodada, vamos dizer assim, de interessados. Né? E se for mais amplo, se não for tão específico o ramo, aí já facilita mais. O Brasil tem um grande problema porque o empresário ele é demonizado. A gente tem visto, outro dia até o próprio presidente da República falando que os empresários às vezes reclamam com ele que não conseguem trabalhadores, não conseguem funcionários, não conseguem porque, segundo os empresários, na queixa que estariam fazendo ao presidente, existe muita gente que não quer trabalhar porque recebe algum tipo de auxílio do governo e o presidente da República diz, não quer trabalhar porque você oferece um salário muito baixo. Quer dizer, dá a impressão que o empresário não gosta do trabalhador, paga mal, quando na verdade quem paga é 2.000, um funcionário, ele está pagando 4.200. Na verdade, é em torno de 67% a 70%. Eu posso até trazer depois esse número exato, mas está aí entre 67% e 70% a mais
que o empresário paga para poder manter todos os benefícios, tudo que é necessário para poder pagar um salário CLT ali. Daí o trabalhador que ganhou 2.000, ele não recebeu 2.000. Porque do 2.000 dele saiu uma parte muito significativa para o governo das obrigações que ele precisa recolher para o governo. Quer dizer, o sujeito paga 2.000, ele não recebe 2.000, o trabalhador, e o empresário não paga só 2.000, ele paga muito mais que isso, quase R$4.000. Justamente. Aí, o que acontece? A gente tem que olhar que é uma troca. É uma troca de favor. Um está oferecendo mão de obra, o outro está oferecendo salário. Isso aí vem desde sempre, desde milênios atrás. Porém, quando a gente coloca essa perspectiva, não é que o empresário... Eu não estou defendendo o empresário, nem estou defendendo o pessoal. Vamos colocar só uma visão por fora. Vamos supor que ninguém aqui trabalha para ninguém. Né? Olhar a situação por fora. Ninguém quer dentro da empresa dela uma pessoa mal-humorada. Ninguém quer dentro da empresa dela uma pessoa chateada, uma pessoa que está mais preocupado com a conta para pagar. Todo mundo queria, todo empresário que eu já conversei, ele quer fazer o melhor possível para o funcionário dele ali. Porém, ele esbarra nesse ponto. A mão de obra que o pessoal está oferecendo está condizente com aquilo ali? Eu posso fazer uma graça? Beleza, eu quero aumentar o salário um grupo de pessoas dentro da empresa, eu quero fazer alguma coisa assim. Sua empresa comporta? Às vezes a empresa não comporta isso. Se ele for seguir tudo da forma mais certa possível, pegar o prolabore dele ali, fazer todos a parte fiscal dele, pagar tudo que é tributo, fazer tudo certinho, ele tem um roteiro a se seguir. É nisso que entra a importância da gestão orçamentária. Ele tem um roteiro, né, vamos dizer assim, que ele mesmo estipula para poder seguir aquele ano. Então, quando ele coloca aquilo na pauta, ele tem que ver se ele vai conseguir atender aquilo ali. Que talvez, na medida que ele vai mexer no salário do pessoal ali, para poder fazer um melhor para alguém, alguma coisa, pode impactar lá na frente alguma outra coisa. Então, assim, isso acaba virando um efeito cascata. A coisa vai aumentando, vai pegando, e ele não pode ter a clareza para poder fazer isso direito. É comum as pessoas que querem, ou que começam a empreender, ou que pensam em empreender, montar qualquer negócio, não quero ter patrão, não quero ter horário, não quero ter ninguém me enchendo o saco. Essa é a expressão que a gente ouve por aí. E não é assim, né? Ele não vai para o paraíso só porque começou a empreender. Pelo contrário, às vezes é muito pior. Às vezes a pessoa reclama do patrão ali, o patrão fica de cima ali, fica o tempo inteiro. É porque não sabe como é que é um cliente ansioso. O cliente ansioso não dá tempo para você respirar. Ele não te deixa em paz. Então, assim, às vezes o cara tá pensando que ele vai fazer aquela reviravolta na vida dele. Não, agora eu vou ter uma vida fácil demais, vou trabalhar pouco e vou ganhar muito, porque agora eu sou o dono da empresa. Ele não vê que o dono da empresa, ele, querendo ou não, é o que mais trabalha. Aí volta naquelas etapas, né? De início, ele vai trabalhar mais operacional, porque ele está sozinho. Com o tempo, ele vai trabalhar mais, tipo, coordenando as pessoas. E mesmo assim, quando ele conseguir chegar no nível de maturação empresarial ideal, ele vai ter que estar ciente de tudo que acontece. Ele tem que saber, o cara pode estar de férias, o dono da empresa está de férias, o diretor de alguma área liga para ele, olha, tipo, aconteceu isso. Ele tem que estar ciente, ele tem que estar ali para aquilo. Então, assim, a diferença é que quando a pessoa monta a própria empresa, ela deixa de trabalhar 8 horas por dia e passa a trabalhar 24. Esse que é o ponto. Ah, mas eu sou livre, eu sou dono do meu horário. Sim, é dono do seu horário, mas aí você vai entender a consequência que tem cada mudança de horário que você faz dentro do seu dia. Chegando em dezembro, no teu 13º, né? Não tem. Ele não recebe, ele tem que pagar, mas não recebe. Justamente. Se a empresa não tiver com uma receita suficiente, ele não tem o prolabore dele, né? Que é o salário do patrão. E tem aquele ponto também. Muitos ramos por aí trabalham com sazonalidade. E tem sazonalidade que, vamos supor, época de férias e época... Vamos pegar a papelaria, que é simples. Volta às aulas, que é janeiro, fevereiro, dezembro ali, que o pessoal está comprando lista. E no meio do ano, que é voltando das férias, o faturamento é lá em cima. Então, para ele, é mais tranquilo. Mas tem ramo que é completamente o contrário. É lá embaixo. Por exemplo, a academia. Academia, todo mundo some da academia na época das férias. E se a academia tem muito funcionário, na hora que ele mais precisa para pagar o 13º ali do pessoal, é a hora que o faturamento dele está mais baixo. Então, assim, se ele não tiver essa gestão boa durante o ano, não fez um pezinho de meia ali para poder cobrir esse tipo de imprevisto, ele vai ter um problema.
A resistência, o sujeito ele precisa ter esse espírito empreendedor, essa capacidade de correr risco e resiliência, né? Justamente. Ele começar numa situação que está adversa e ter certeza e perspectiva de que ele vai superar. Justamente. Ele tem que ser firme, a pessoa tem que ser forte. Tem que ser, decidiu, mantém. Ah, eu quero ter uma empresa, eu vou fazer acontecer. Então, bate o pé, finca os 2 pés no chão e faz acontecer. A pessoa não pode titubear. Se uma pisada em falso, uma desanimada que ele der, ele vai cair. E a gente trabalha também, a gente que eu falo é empreendedores como um todo. A gente não pode ir ligado na emoção, no incentivo. A gente tem que ter a disciplina. Porque a empolgação, ela passa. A empolgação, a primeira dificuldade que aparecer, sua empolgação vai por água abaixo. Você vai, nossa, pra que eu fui fazer isso? Onde que eu tava na cabeça para poder abrir essa empresa? Tipo assim, eu já pensei isso. E assim, a pessoa pega, põe a mão na consciência e fala, nossa, o que eu vou fazer agora? Aí que entra a disciplina. Então a disciplina tem que ser muito maior do que essa paixão, essa resiliência. Além dessas dificuldades iniciais que são próprias, são pessoais, a burocracia também. Montar uma empresa exige cuidados jurídicos, né, legais, que fazem com que o negócio possa desenvolver ou desandar. Então, a gente tem, é por isso que eu gosto de citar bastante o fato da importância das parcerias. Uma empresa no início, ela não precisa ter uma contabilidade, não precisa ter um financeiro dentro da empresa, você não precisa ter um departamento para aquilo. Mas não quer dizer que você não precisa daquele serviço. Então, você contrata um terceirizado, você contrata um parceiro para poder fazer isso para você. Da mesma forma, entra essa parte de gestão. A minha empresa, no caso, ela trabalha nessa área, nesse ponto. A pessoa, às vezes, não está com a empresa tão bem estruturada o suficiente, mas ela precisa ter um controle um pouco melhor. Ela precisa de uma controladoria, precisa fazer uma gestão orçamentária mais eficiente. Então, o que acontece? A gente age da mesma forma que o pessoal da contabilidade age, que o financeiro age, que às vezes até o pessoal do pessoal age, dando esse suporte sem estar dentro da empresa, sem ser um departamento completo dentro da empresa, que fica muito dispendioso, é muito pesado para colocar um departamento tipo, desse jeito lá para trabalhar para você. E acaba que às vezes a pessoa ela tem que ver que a gestão ela não vai ser claro o suficiente. Não é todo mundo que nasceu sabendo tudo ao mesmo tempo. Se o dono não estiver disposto a estudar isso, se não estiver disposto a ir atrás desse conhecimento, não é no sentimento que ele vai conseguir fazer. Que aí chega na gestão intuitiva e desassistida. Que é justamente o cara achar que, não, eu dou conta, eu sei fazer isso aqui, fiz isso aqui a vida inteira. Né? Aí quando ele tá, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Por que foi? Aí não sabe o que está acontecendo. Vai ver, tem um monte de gargalo operacional que ele deixou passar, porque, mas eu faço assim a vida inteira e nunca deu problema. E tá dando problema, mas só que quando toma uma proporção maior, o faturamento, o probleminha que era, vamos falar assim, 1% em cima de R$1.000 é uma coisa, 1% em cima de 1 milhão já é mais dinheiro. Falando em dinheiro, há meios de financiar a abertura do negócio? Então, para abertura, geralmente é mais complicado, né? Ou você precisa de um investidor para poder te atender ali, ou algum parceiro, alguma forma assim. Para empresas já estruturadas, ele pode conseguir com o banco. Ele faz uma análise de viabilidade financeira, né? Precisa de um economista, a gente faz também. Estou me vendendo aqui. Ele faz esse tipo de... Ele faz a análise de viabilidade, ele consegue falar com o banco, mostrar que ele tem liquidez, que ele tem capacidade de pagamento, e com isso ele consegue captar recursos dentro do banco. Mas convencer banco também, ou entrar em financiamento bancário, é sempre algo arriscado. É preciso estar num negócio sólido, não? Isso, por isso que às vezes o pessoal ele se perde um pouco na hora de não fazer direito à gestão de recebíveis. Que ele tem ali prazo de recebimento, prazo de pagamento, ele tem que ter isso bem estruturado para ele conseguir pagar lá na frente. E como que a gente consegue chegar nesse ponto? Com a gestão orçamentária, né? A gestão orçamentária, de fato, a gente estipula ali no início do ano as métricas que a empresa vai seguir durante o ano e qual que é o impacto daquilo ali na operação. Eu quero aumentar meu faturamento. Beleza, a gente olha o histórico
da pessoa, olha o histórico da empresa e vê, com base nesse histórico, esse tanto que você está querendo crescer faz sentido. Beleza, vamos seguir. Ah, não faz sentido. Por que não faz sentido? Aí vai estudar abaixo por que aquilo ali não é eficiente. Então a gente guia a pessoa para poder fazer da forma que ela está querendo. Gestão de despesa, da mesma forma. A gente olha para o passado, tudo que a gente vê que já aconteceu, provavelmente vai acontecer de novo. Porque a maioria das coisas, se estiver fazendo tudo certo, é contrato. Contrato, a gente tem vigência, a gente tem data de reajuste, a gente tem percentual de reajuste, a gente tem tudo isso. Então, consegue fazer uma projeção futura melhor. Em cima daquela projeção futura, você consegue saber se você vai dar conta de pagar um financiamento para poder expandir sua empresa ou se não vai dar conta, entende? Para abertura, que foi no caso aí que entra, que é um pouco mais complicado. É preciso ter um capital próprio. No caso, ele sai da empresa que ele trabalhava como empregado, reúne tudo que consegue no acerto final, ele não pode gastar tudo aquilo, porque ele não pode deixar de ter um capital de giro, né? Isso, ele tem que ter o capital de giro e ele tem que estar seguro ali do passo que ele está dando. Ele não pode pegar, resolver e falar, não, eu vou investir tudo aqui de cara, já vou comprar aquele tanto de maquinário, aquele tanto, sei lá, e não dá conta de tocar isso aí depois. Então, assim, é uma situação que acontece muito, a pessoa pegar tudo que tem, você mais vê a gente vendendo carro, vendendo casa para poder abrir negócio. É muito arriscado. Pode dar certo? Pode. Tem inúmeros casos que dão certo? Tem, mas tem inúmeros casos também por aí que isso não resolve. Ou ele vai juntando esse capital aos poucos, ou então ele começa aos poucos. Eu não vou... Vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Eu vou vou montar um espetinho ali, vou colocar uma jantinha, que tem muito por aí, né? Ele não precisa, para começar aquela jantinha dele, por exemplo, já ir lá, alugar um ponto comercial na Avenida 85 ali, contratar garçom, contratar funcionário, aquela coisa gigante já de cara, tudo. Que às vezes ele não tem nome no mercado, ninguém conhece ele ainda, ninguém sabe se é bom ou se é ruim. E ele já tem um custo fixo, né? E ele já vai criar um custo fixo. Começa humilde, começa um passinho de cada vez. Vai lá, compra uma churrasqueirinha menor, faz na porta de casa mesmo. Lógico que tudo certo, né? Pega a autorização com a prefeitura, faz tudo certo. Vai fazendo, vai crescendo aos poucos. Na medida que vai entrando dinheiro, faça esse dinheiro voltar para a empresa. O capital inicial que a pessoa coloca, por preferência, ele tem que ser o mínimo possível. Mas aquele mínimo, ele tem que ser o suficiente para conseguir fazer a empresa dele começar a gerar faturamento. E a própria empresa tem que pagar o seu desenvolvimento. Então, assim, aquele tipo de empresa, está crescendo, mas está crescendo porque o dono está colocando dinheiro lá o tempo inteiro, que o dono está vendendo fazenda para colocar lá dentro. Isso não é crescimento. O crescimento é quando a própria empresa fornece o capital, fornece resultado para ela se financiar. Essa que é a parte mais importante. Esses conceitos, esses ensinamentos estão aqui, né, nesse livro, Inteligência Financeira Aplicada ao Pequeno Empreendedor, do Edberto Gomes, é economista. Isso. Uma coisa difícil é saber o valor do produto ou do serviço que eu estou oferecendo ao público, ou seja, a precificação. Então, a precificação, ao mesmo tempo que ela pode parecer complicada, ela não é. Você conhecendo o seu público-alvo, você conhecendo o mercado, a gente consegue fazer uma precificação legal. Muita gente vai muito naquela vibe assim, eu não consigo fazer esse preço aqui mais baixo porque o fulano ali está fazendo tantas vezes maior. Mas ele esquece de se comparar. Mas o fulano está há quanto tempo no mercado? Eu estou entrando agora. Como é que eu estou entrando agora com um produto que é novidade, que ninguém conhece e quero cobrar a mesma coisa que o outro ali? Aí esse é o primeiro obstáculo, que é a análise de mercado. Você tem que analisar o mercado, ver quais são concorrentes similares, né, e portes similares também. Beleza, você olhou para fora, agora você vai olhar para dentro da empresa. Que aí vem, qual que é o seu custo de produção, qual que é a margem que você espera ter, qual que é a margem de mercado daquele produto, que são duas situações. Tem a margem que a gente quer que dê, tem o lucro que a gente quer que dê, mas não necessariamente é o lucro que aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço pratica no mercado. Um exemplo, vamos pegar o exemplo da consultoria. Uma consultoria, geralmente
a despesa que uma consultoria tem como é que fala? É tecnológica, vamos supor, o pessoal tem que ter máquina, tem computador, alguma coisa assim para poder fazer, e intelectual, né? Então, assim, você não pode colocar no preço do seu atendimento esse tipo de situação, porque sua margem vai ser praticamente 100%. Você está trabalhando com o que você tem ali. Você se preparou para poder fazer aquilo. Você não tem custo de produção no serviço, né? Você não tem custo de produção. Já no produto, você consegue ter o custo de produção. Então, você tem que levar ele em consideração também. Não pode fazer uma analogia tipo linear nos dois casos. Serviço, né, a gente precifica de uma forma e o produto precifica de uma outra forma diferente também. Tem alguns produtos que são, claro que a gente vai tratar de produto mundial, como a Apple, por exemplo, né? Ela definiu, lá, seu criador, Steve Jobs, que seria um produto com características muito particulares. É um grande produto. Tudo que a Apple produz é muito tecnológico, é de muita qualidade, mas ele tem um preço acima daquilo que valeria se fosse apenas um produto tecnológico. Parece que ele fala assim, ele deve ter definido como filosofia, vamos estabelecer que quem compra o nosso produto é um público que vai ter também um simbolismo na mão, não vai ter só um aparelho. Isso é o que a gente chama de... Esse meu aqui é Android mesmo, tá? O meu também, a versão dos Android. É o que a gente chama de valor de marca agregado. Mas ele começou isso já com essa característica. E sempre que ele lança um produto, nas lojas Apple pelo mundo todo, tem lá filas esperando para ser o primeiro a comprar. Assim, que nesse exemplo dos produtos Apple, já virou um status, né? A pessoa não fala, eu vou tirar uma foto aqui, com o K5 para poder postar. Não, vou tirar uma foto com o meu iPhone. Vou postar, o pessoal não fala, sei lá, tô trabalhando aqui, peguei o computador para poder fazer um serviço. Não, peguei meu MacBook aqui para fazer um serviço. É um valor de marca agregado. Esse valor de marca, ele traz um status envolvido. Então, esse status, ele tem preço, né? A gente vê isso muito também na venda de bolsa. Essa bolsa feminina. Tem bolsa de 30, 40 mil reais, que o material que se aplica para a produção daquele bem não chegaria a 500 reais. Não, eu converso muito com a minha esposa a respeito disso também. É interessante ver esse lado, né, que da mesma forma que eu gosto da parte da tecnologia, ela gosta da parte da moda também. Então, assim, você vê aí, tem uma bolsa de couro, sei lá, tem marca famosa aí que a bolsa chega a 500 mil reais. 300 mil reais, é tipo assim, absurdo, é uma bolsa de couro, você vai olhar, pô, é uma bolsa bonita? É uma bolsa legal? Mas é uma bolsa de couro, de vaca, igual toda bolsa de couro que tem por aí. Se você for numa loja de sapato aqui, você pode achar uma bolsa de couro lá. Vai ter o mesmo acabamento? Pode ser que sim. Vai ter a mesma peso de marca? Aí que entra a diferença, não tem. Mas depois que os chineses começaram a invadir o mundo todo com produtos falsificados, fica até meio sem jeito alguém investir ou pagar 300 mil reais numa bolsa que os chineses mandam para cá e vendem a mil reais, né? Mas, igualzinha. Claro que a qualidade não tem nada a ver, mas olhando de longe, engana bem. Existem marcas que são tão exclusivas, mas tão exclusivas que o pessoal, não é qualquer um que pode comprar. Você pode ter o dinheiro, chegar lá, não, eu quero comprar isso aqui, você não compra. Eles vão te analisar, vão ver se tem o perfil de cliente que eles esperam para você chegar nisso. Pensa no jeito que é, assim, o nível que uma empresa cresceu, a maturidade de uma empresa, para chegar numa pessoa e falar assim, eu não vou te vender, mesmo você tendo dinheiro, porque eu não quero ver o meu produto pendurado em você. É um nível de maturidade, tipo assim, é gigantesco. Lógico que são empresas que estão aí no mercado há, sei lá, algumas até centenas de anos, né? Porém, é aquele nível que todo mundo quer chegar. Imagina, eu poder chegar na minha consultoria lá e falar, não vou te atender não, porque eu não quero vincular meu nome, meu nome com você não. Falando em consultoria, a sua consultoria é o 7º Eixo Consultoria. E você tem uma explicação antes da nossa conversa aqui sobre o que seria esse 7º Eixo. Justamente. Toda empresa, ela é composta por, em sua maioria, né, 6 eixos principais, que é o comercial, marketing, contabilidade, financeiro, pessoal e gestão, né? E a 7º Eixo, ela vem para ser justamente esse elo que une todos esses eixos numa forma clara de tocar o negócio. A pessoa precisa
ter uma visão ampla do que ela está fazendo. Ela precisa conhecer o negócio dela mais do que qualquer outra coisa. Ela tem que fechar o olho e conseguir saber o número dela de cima e embaixo. Mas como que ela vai ter isso na mão? Sendo que são várias áreas separadas, são várias pessoas tocando de uma forma diferente. Às vezes, dentro da própria empresa, não tem a comunicação. Às vezes, o pessoal lá de RH não consegue entender o que o comercial, o que o marketing está fazendo. Às vezes, o pessoal de finanças está perdido com o que o pessoal do RH está contratando de benefício lá na frente e não sabe nem como é que eles vão fazer para pagar isso depois. Então, o dono ele precisa ter isso tudo junto. Ele precisa ter um controle geral. Ele tem que ter na mão dele todo esse aparato para poder conseguir gerar. Entra naquele exemplo que eu dei quando a gente estava conversando antes, do cockpit do avião. Que nem uma empresa, um avião voando e o empreendedor, ele é o piloto. Então, ele tem que ter na frente dele um painel ali cheio de indicadores, cheio de situações que ele vai conseguir ver como que está funcionando cada parte da empresa dele ali. Como que está funcionando, sei lá, a asa, como é que está a turbina, como é que está os passageiros. Ele tem que saber tudo. Então, o Sétimo Eixo entrega esse cockpit para o pessoal. Entrega de várias formas possíveis. Entrega, se a pessoa quiser só em planilha, a gente entrega também. A gente tem uma empresa de tecnologia parceira focada em IA, que a gente tem um software que coloca dentro da empresa também, caso a pessoa tenha disponibilidade um pouco maior de poder pagar, a gente faz essa parceria, eu faço a ponte com o pessoal e a gente leva esse sistema para eles. E isso aí é um sistema excelente para poder fazer gestão, para fazer toda essa... ter essa visão dentro também. Mas dá para fazer de forma manual. A gente faz de forma manual também. O que não pode é tentar guiar às cegas. Se tentar guiar às cegas, a chance de dar ruim é muito grande. Sabe? É muito complicado. Quem se interessou por essa nossa conversa e deseja ler a sua obra, como faz? Então, ele está disponível na Amazon, para venda na Amazon de formato digital. Está no Kindle Unlimited, para quem é assinante, eles conseguem ler lá com a assinatura, e ele tem na Wiclap. O Wiclap é uma editora sob demanda, né, que você entra lá, tipo, faz a compra, eles imprimem e mandam. Para não precisar fazer estoque, não precisar criar estoque, eles fazem impressão sob demanda também. E o livro está disponível lá. Nas redes sociais, você tem seu Instagram? Tem o Instagram da empresa, que eu vou passar ainda. Tem o LinkedIn também, da Sétimo Eixo, só procurar Sétimo Eixo lá que vai sair também. Quem se interessar pelo seu serviço, quem precisar de uma consultoria... Pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Pode entrar em contato direto comigo, no contato da empresa, tem o contato, @Sétimo Eixo, e o Edberto, @Sétimo Eixo, por e-mail também, né, e no telefone. Eu só tenho a agradecer muito a entrevista, aprendi, tenho certeza de que quem acompanhou deve ter aprendido, quem se interessa em empreender. Porque nem todo mundo se interessa em empreender. Todo mundo, às vezes, muita gente quer continuar sendo funcionário de algum lugar, empregado de algum lugar que está bom para ele. A gente tem que respeitar e achar que isso é normal também. Mas os que querem alçar voos e tentar alcançar alturas maiores, é bom, né? Arrisca. Tem uma frase que eu gosto muito dela, é que não tem nenhum CNPJ que vale um AVC. Então, assim, a pessoa, ela não pode, se ela está satisfeita, se ela está feliz, ou trabalhando para alguém, ou no seu próprio negócio, é isso que importa. Agarra naquilo, faz o que você gosta, o que vai te deixar bem, o que te deixa tranquilo, que põe sua cabeça no travesseiro com calma à noite. Fazendo isso, qualquer um vai ter sucesso. Não tem CNPJ que vale um AVC. Justamente. Mas se você quer arriscar, também tem uma outra frase muito boa. Você erra 100% dos tiros que não dá. Justamente. É uma boa também. Muito obrigado, Edberto. Eu que agradeço, Cassim. Edberto é economista, autor do livro Inteligência Financeira Aplicada ao Pequeno Empreendedor. A você que acompanhou, a gente só tem que agradecer e esperar o próximo encontro. Por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude a gente a conseguir apoio para produzir mais conteúdo. Até o próximo Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.